Aleluias, aleluias. Venha fazer morada em nós, Espírito Santo. Venha nessa noite sobre nós. Que você possa esquecer o seu dia de hoje, concentrar a sua mente, aquilo que será falado. Que Deus possa proteger a sua mente neste momento e você possa levar a cativo a Deus em obediência, em atenção, em foco. Que você possa ter foco 100% naquilo que será falado. Quero pedir ao Senhor, Deus, perdoe os nossos pecados, afasta de nós as nossas transgressões. Faça de mim, ó Deus, um instrumento nas tuas mãos. Fale através de mim, ó Senhor, em o nome de Jesus. Nós te pedimos que o Senhor venha de uma maneira sobrenatural, agir na nossa vida, agir na nossa mente, agir no nosso inconsciente. Desde já, queremos agradecer por tudo que o Senhor tem feito e por aquilo que ainda o Senhor vai fazer. Porque nós sabemos que muito o Senhor irá fazer sobre nós, em nome de Jesus. Diga graças a Deus. Aleluias. Podem se sentar. Fiquem à vontade. Boa noite a todos. Essa é a 5ª semana que nós estamos tratando sobre cura interior. O que é a cura interior? É a cura das nossas emoções, dos nossos traumas, cura daquilo que de mágoas, ressentimentos, situações do passado que aflige a nossa vida no dia de hoje. Muitas pessoas vão para a terapia, né? Eu sou psicóloga, então as pessoas vão para a terapia para tratar essas questões pessoais. Mas a palavra de Deus, ela é luz na nossa vida. E existe cura na palavra de Deus. Então este é um ensinamento, eu digo que é um ensinamento poderoso. Se a gente conseguir adquirir esse ensinamento, já é algum tempinho aí de terapia que você está fazendo gratuito. E tudo que é gratuito é bom, não é não? Não é, gente? Aí, isso é um conhecimento que a gente tem que levar para a vida. Nós estamos na 5ª semana. Quem não assistiu os outros, tem no canal do YouTube, primeiro, a introdução, semana 2, 3, 4 e essa é a 5ª. Só pedir para alguém aí, se você ainda não sabe qual que é o canal do YouTube, Comunidade Cristã Vencer Luz. Busca lá, tem lá, seminário de cura, para você assistir os outros. E é isso, em nome de Jesus. Na semana passada, nós finalizamos falando sobre conquistar a mente. Tem todo um ensino, né, para trás disso. Conquistar a mente é eu conseguir dominar as minhas emoções. Pode passar aí? Eu coloquei aqui, né, para vocês poderem entender. A Bíblia diz que nós somos um corpo que possui uma alma, que possui um espírito e habita em um corpo. Pela imagem aqui, a alma está no meio. O que é a alma? A nossa mente, as nossas vontades, as nossas decisões. Está na nossa mente, que é a alma. O espírito é a forma de eu compreender quem é Deus. Deus é espírito, através do meu espírito eu compreendo quem é Deus. E o corpo é uma porta de entrada, é essa matéria, só matéria. Eu não sou o meu corpo, eu sou o que a minha mente é, o que o meu espírito é. Mas o corpo é só uma matéria. E no nosso corpo nós temos 5 sentidos: olfato, paladar, tato, visão e audição. Esses 5 sentidos que nós temos são portas de entrada que vai para a minha mente. Está vendo a setinha ali? Tudo que eu vejo, tudo que eu sinto, tudo que eu toco, tudo que eu degusto. Sabe quando você come uma comida que lembra alguma coisa lá de trás? Nossa, que comida gostosa. Tudo isso eu mando informações para a minha alma. Então eu posso alimentar a minha alma, tanto dos meus sentidos, quanto do meu espírito. Como que eu alimento a minha alma do meu espírito? Palavra. Esse é o alimento que vai alimentar o meu espírito e eu posso mandar esse tipo de informação para a alma. Dei o exemplo aqui, você vai no médico, o médico fala, você está doente, você tem tanto tempo de vida.
Aí tem pessoas que faz o quê? Se desespera e fala, não, vou morrer, vou lá já compra um pedaço de terra lá no cemitério, já compra o caixão, enfim. Mas tem gente que está escrito, que se alimenta pelo que está escrito na Bíblia. O que está escrito na Bíblia? Que Jesus levou sobre si dor e enfermidade. Eu não aceito essa doença na minha vida. Eu vou decidir se eu vou alimentar a minha alma, os meus pensamentos, a minha mente, com a palavra ou o que o mundo está dizendo. Mas pastora, meu corpo está doente. O meu corpo pode estar doente, mas eu preciso crer nas promessas de Deus. Então, o que a minha alma decide, o meu corpo vai fazer. Quem toma decisão na sua vida é a sua mente. Quem toma decisão na sua vida é a sua alma. Aquilo que está. Se você tem a sua alma ferida, se você tem a sua alma cheia de coisas ruins, seu corpo vai se comportar assim. Se você tem a sua alma cheia do amor de Deus, da palavra de Deus, é isso que você vai fazer. Ah, eu queria chupar um sorvete. Desejo, vontade. Mas eu estou de dieta. O que eu tenho que fazer? Eu preciso resistir a essa tentação. Se eu estou de dieta, eu não posso chupar um sorvete, porque sorvete engorda, certo? Quer um sorvetinho? Quer? Então eu tenho que fazer o quê? Resistir, eu preciso pensar. E aqui é mais ou menos, é muito pincelado sobre tudo isso que nós falamos. Então, sugiro que você entre lá no canal do YouTube e assista as outras, para você ter essa compreensão melhor. Então, como a gente está falando de conquistar, eu preciso conquistar essa mente minha, tá? O que eu penso, o que eu decido, eu preciso conquistar isso, comandar isso. Um pensamento que vem na minha mente, eu preciso comandar ele, ter domínio dele. Por quê? Antes nós tínhamos esse domínio, mas através do pecado de Adão e Eva, esse domínio saiu de nós. O que domina a nós hoje são as nossas vontades. O correto é dominar, o que tem que dominar a gente hoje é o nosso espírito. Por quê? Porque o nosso espírito está ligado com Deus, em harmonia. Então é essa conquista da minha mente, fazer ao ponto de que a palavra de Deus opere sobre a minha vida. E aí eu quero dar um exemplo para vocês. Eu não sei se vocês já ouviram essa passagem, pode passar aí. Um exemplo que ocorreu com os espias. O que aconteceu com esse povo, gente? O povo de Deus ficou cativo no Egito muito tempo. Aí Deus levantou Moisés, foi lá e falou, fala para o faraó. Solta o meu povo, e Faraó não soltava. Solta o meu povo, Faraó não soltava. E por fim, toda aquela história, né? Vou resumir bastante aqui. Veio as 10 pragas, depois das 10 pragas, o Faraó deixou o povo ir, o povo foi, chegou no Mar Vermelho, ao mar lá, não tinha como atravessar. Veio o milagre do Mar Vermelho, Moisés bateu o cajado na água, o mar se abriu, o povo atravessou. Se livrou do Egito, ficaram escravos por muitos anos. Muitos anos ficaram escravos. A promessa de Deus era, eu vou tirar vocês do Egito e levar vocês a uma terra que mana leite e mel. O que é leite e mel? Não significa que é só leite e mel, significa que é uma terra produtiva, farta, abundante. Então, Moisés separou 12 homens e falou, vai naquela terra, que é a terra prometida, e vigiem a terra, vê como ela é. E foram 12 homens. Quando eles voltaram, 10 deu um tipo de relatório e 2 deu outro tipo de relatório. Por que Moisés pediu para que esses 12 fossem lá ver a terra? Porque por mais que fosse promessa de Deus, eles precisavam conquistar aquela terra. E eu quero falar algo para você agora, que se você quiser anotar, você pode anotar. O dar é de Deus, mas o possuir é nosso. Eu preciso possuir a bênção que Deus me deu.
Deus deu a terra prometida para eles e falou: tá lá a terra, vai lá e conquista. Às vezes a gente acha que as coisas querem cair do céu. Ah, eu vou esperar cair do céu. Só cai chuva e cocô de passarinho, mais nada que cai do céu. Então eu tenho que conquistar, eu vou repetir, o dar é de Deus, mas o possuir é nosso. É obrigação minha possuir, é obrigação minha tomar posse da bênção. Como eu vou tomar posse da bênção? O que está escrito? Qual é a promessa? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai, está escrito na tua palavra que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não abro mão dessa promessa. Eu tomo posse dessa promessa. Mas a minha família não serve a Deus. Mas eu tomo posse. Eu chamo à existência o que não existe como se já existisse. É prática. Prática do Evangelho. Então aqui, olha só, tem um versículo aqui. Faltou a referência ali. Fomos à terra a qual nos enviaste. Ela, em verdade, mana leite e mel. E este é o seu fruto. Quando esses 12 espias foram à terra, eles viram coisas boas e coisas ruins. Uma das coisas boas que vocês podem ver é o tamanho do cacho de uva. Um cacho de uva era tão grande e tão pesado que precisava de 2 homens para carregar um cacho de uva. Hoje a gente vai no supermercado, quanto que pesa um cacho de uva? Ah, o senhor está exagerando, aí é uma uvinha. Acho que uns 300 gramas. Uns 300 gramas. Aquela uva Itália, aquela verde grandona, deve pesar um pouquinho mais, dependendo do tamanho do cacho. Mas olha aqui a diferença. Que terra era essa que produzia um cacho de uva desse tamanho? A terra da promessa. Nós temos uma promessa. Essa terra eles tinham que conquistar e eles trouxeram. Eles viram a promessa de Deus se cumprir nas mãos, como se pudesse apalpar a bênção de Deus. Porque eles viram tudo isso. Mas, o que acontece? Nada na vida é automático. Tem alguma coisa que é automático? Só se for um carro que você pisa e nem assim, porque você tem que dirigir o volante. Você só não troca de marcha. Mas se você não estiver lá no volante, o carro não anda sozinho. Então também não é automático. Certo? Quando eu quero dizer que nada é automático, eu estou querendo dizer que a gente precisa conquistar a nossa bênção. Então, Moisés enviou esses 12, 10 veio com um relatório ruim, porque a terra até que é boa, mas tem gigante, lá tem pessoas, lá o povo é forte, nós somos fracos, lá tem isso, lá tem aquilo. E 2 veio com um relatório bom. Vai dar certo, vai dar certo. Tem algumas dificuldades, mas a gente vence essas dificuldades. Geralmente a gente acha que a maioria tem razão, não é assim? A voz do povo é a voz de Deus, a voz da maioria, não é assim? Você tem uns ditados meio malucos aí. Nem sempre a maioria tem razão. Nesse caso, a maioria não tinha razão. 10 falou que não, 2 falou que sim. Então é preciso a gente pensar bastante sobre isso. Nunca pense que a maioria tem razão. Então eles tiveram que carregar o fruto. Então pode passar. Contudo, o povo que habita na terra é poderoso e as cidades são fortificadas e muito grandes. Olha o que está em vermelho. O que está escrito aí? Não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles comprovaram de que a promessa era real. Mas eles continuavam pensando que eles eram fracos. Sabe o que acontece aqui? Nós não poderemos subir. Deus deu a terra, conquiste a terra. Não, a gente não pode conquistar a terra. A promessa se cumpre, mas o que eles fazem? Eles tiram os olhos da promessa
e põe os olhos no problema. E é isso que acontece com a gente hoje. A gente tem a palavra de Deus ao nosso favor e a gente tira os olhos da palavra e olha para a circunstância, olha para o problema. O que isso vai gerar? Medo, incerteza, insatisfação, incredulidade, um monte de coisa. Aprenda um princípio. Tudo é questão de foco. Eu preciso focar naquilo que eu quero. Eu vou servir Jesus? O que a palavra de Deus fala? Isso, então eu vou fazer. O que eu vou fazer? Eu vou servir o mundo? Então faça o que o mundo quer fazer. O que você vai fazer do seu trabalho? Você quer fazer uma faculdade? Vai atrás daquilo dos seus sonhos. Conquiste, seja determinado naquilo que você quer. Mas não, tem gente que fala, não posso. Isso é impossível acontecer. Impossível para a pessoa que não tem fé. Porque a palavra diz que tudo é possível ao que? Você só tem que crer. E conquistar. Não pense que, eu creio que Deus vai me abençoar. E aí, cruza os braços. O que vai acontecer? Nada. Eu preciso crer e conquistar essa promessa em minha vida. Amém? Então, olha só a conclusão que eles tiveram. A terra pela qual passamos a espiá-la é terra que devora os seus habitantes. Olha só, devora. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura, ou seja, gigantes. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. A referência está aí, Números 13. Olha o problema aqui, gente. O problema está aqui. Como? Eles tiraram os olhos da palavra, colocaram os olhos no problema. Isso vai gerar problemas grandes de insegurança, incerteza, medo, decepções, frustrações. Me fala uma coisa. Olha a frase. Éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Tá bom. Agora, o próximo. Vou repetir. Éramos aos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Qual que é o problema aqui? A maneira que eles se viam. E eu faço uma pergunta para você. É assim que você se anda vendo? Como um gafanhoto? É assim? Um gafanhoto amedrontado, com medo, inseguro, sabendo que não pode fazer as coisas? É assim? Será que você parece com um gafanhoto? Quem falou para eles que eles pareciam com um gafanhoto? Ninguém, porque eles não conversaram com ninguém da terra. Lá os gigantes, eles só viram que tinha gigante. Quando fala grande estatura, era gigante. O que é gigante? Mais de 3 metros de altura. Eles viram, mas com quem que eles falaram? Com ninguém. E de onde saiu essa fala de que eles eram como gafanhotos? E eles se viam como gafanhotos? Da mente deles. É isso que a gente faz com a gente. A gente pensa algo ao nosso respeito e faz disso uma verdade. É porque eu sou fraca, é porque eu não posso, é porque eu sou isso, eu sou aquilo. E quem te falou que você é isso, que você é aquilo? Ninguém, eu que vejo. O tipo de informação que você está enviando para a sua mente. Eu não sou um nada. Eu sou, como é que é? Não, eu sou o cocôzinho que o cavalo fez lá não sei na onde, para te diminuir cada vez mais. Tem gente que pensa isso a seu respeito. Eles pensaram isso a respeito deles. E eles se viam como um gafanhoto. E aí, gente, como é que você está vendo? Como é que você está se vendo hoje, neste momento? Como que é teu eu? Olha para dentro de você. Não é para o teu vizinho, não. Olha para você. Como é que você está se vendo? Será que você está se vendo como esse gafanhoto?
Será que você está se vendo como uma formiga? Será que você está se vendo como um leão que ruge? Que o leão que ruge é igual o leão da tribo de Judá, que toma posse da promessa. Ou não? Como que você está se vendo? Como um incapaz? E aí? Então, isso que eles viam como gafanhoto era produto do pensamento distorcido, de crenças negativas. Quantas crenças negativas a gente já ouviu ao nosso respeito e talvez a gente mesmo falou coisas negativas ao nosso próprio respeito. E isso a gente veio da onde? Da nossa mente. E o que vem na nossa mente eu vou sentir. O que é que eu faço? Eu tiro os olhos espiritual da palavra e mudo para o físico, os meus olhos físicos. E qual que é esse caminho quando eu faço isso? O caminho da derrota. Porque eu vou me sentir um derrotado, eu vou me sentir um fracassado, eu vou me sentir um nada, eu vou me sentir um lixo. Mas não é isso que Deus quer que a gente sinta. Deus quer que a gente sinta-se como filho de Deus. Ele disse, eu vim para que você tenha vida e a tenham em abundância. Sabe o que acontece? O castigo deles, qual foi? Eles ficaram 40 dias na terra, espiando e vendo. Só que quando eles vêm com relatório ruim, o que acontece? Vem um castigo sobre eles. Eles passaram 40 anos no deserto, andando lá em círculos, porque não conseguia sair. E o povo não pôde conquistar a terra prometida. Um monte morreu no deserto. A Bíblia diz que só entrou na terra quem era de 20 anos para baixo. Acima morreu todo mundo. Pensa o tanto de gente que era. Morreu tudo. Por quê? Como que um povo que tem mentalidade de gafanhoto vai conquistar uma terra? Vai conquistar uma nação? Como você que tem uma mentalidade talvez de fracassado, de que não pode, vai conquistar alguma coisa na sua vida? Não conquista. Você tem que dizer para você, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus. Eu não sei, mas Cristo me capacita. Eu não consigo, mas Deus consegue. Se o Espírito de Deus habita em mim, eu vou conseguir. Eu sou vitorioso. Isso não são palavras minhas, são palavras da Bíblia. Você é mais que vencedor em Cristo Jesus. Dá alguma coisa errada na tua vida e você começa, sou um fracassado mesmo, não serve para nada, e não vai continuar não servindo. Por quê? Porque você não tem capacidade? Não, por causa da sua forma de pensar. Se eu penso que eu sou parecido com Cristo, ser parecido com Cristo é fazer as coisas que Cristo faz. Então eu vou aqui, o que fala isso, o que fala aquilo. Jesus não disse assim, se eu vos libertar, verdadeiramente vos serão livres. Ele fala isso. Só que o que acontece? Você vem para a igreja, você se converte ao evangelho, você muda alguns hábitos, você muda algumas atitudes, a gente tenta se tornar uma pessoa melhor por causa de Cristo. A gente não conta mentira, a gente não rouba, a gente não mata, a gente não passa ninguém para trás, a gente tenta fazer o melhor, a gente tenta ser honesto, não é assim? A gente tenta, por quê? Porque eu me converti, eu quero esse Deus na minha vida. E aí, só que a minha mentalidade é aquela do passado, continua a mesma identidade lá do passado, antes da conversão. Identidade de traumas, identidade de feridas, aquela pessoa que você conseguiu, que você era, aquela pessoa que você gostava de fazer tal coisa, gostava de fazer aquilo, agora mudou. Você precisa entender que mudou alguma coisa. Tudo depende do que você alimenta a sua mente. Aí, olha só, nós temos um problema que entra pela nossa mente e nós temos a promessa. Do que você vai alimentar a sua mente? De problemas ou da promessa? A escolha é sua. Mas eu tenho problema. E quem é que não tem? Levanta a mão aqui, quem é que não tem problema? Você é cara de pau demais da conta.
Você não tem um problema, né, meu bem? Você tem nem sei quantos. Ah, é meio? Por causa do tamanho dela. É meio problema por causa do tamanho. Você sabe, tem umas frases feitas aí por aí, né? Que as pessoas dizem assim, quando você está com um problema, você fala assim, nossa, que tamanho do meu problema. Aí a pessoa fala, não, mas olha para esse problema e fala, ô problema, olha o tamanho do meu Deus. É mais ou menos isso. Porque Deus pode todas as coisas. Em Cristo, Ele deixou todas as promessas. E eu preciso conquistar essas promessas. Então, do que eu estou alimentando a minha mente? De problemas ou da promessa? E por que promessa? Como eu sei as promessas? Lendo a Bíblia, gente, não tem outra forma. Lendo a Bíblia, vindo ao culto, que você vai entender as promessas, mas a leitura bíblica, ela é fundamental. Como eu sei uma promessa? O que Deus prometeu. Tem vários versículos. Vocês sabem quantas promessas tem na Bíblia? 8.262 promessas. A gente não sabe nem 10. A gente não sabe citar nem 10 promessas. Quem dirá 8.000? É muita coisa que Deus deu para a gente. É muita coisa que Deus deixou para a gente conquistar. E a gente está o quê? Dormindo. Ai, porque ninguém gosta de mim. Ai, porque me rejeitaram. Ai, porque fizeram isso comigo. Ai, a Bruna me chateou. Não quero mais olhar para a cara da Bruna. A gente faz isso o tempo todo. A gente fica olhando aonde? No problema. Não quer olhar para mim? Não olha, meu bem. Dou graças a Deus. Tchau. Acabou. Eu e Deus. É isso. Eu tenho que ter esse relacionamento com Deus, porque é daí que vai vir as bênçãos. Então, de onde que começam as coisas? Vamos lá. Tudo na nossa mente começa pela imagem. Eu vejo uma imagem, essa imagem vai para a minha mente, né? E essa visão ela pode vir do mundo físico ou dos 5 sentidos, né? Ou do mundo espiritual. O que é do mundo espiritual? As promessas. Qual que é a imagem das promessas? Eu olho aqui, eu vejo a imagem da palavra e isso entra na minha mente. Ou eu vou ver aqui alguma coisa e isso entra na minha mente. Então, a imagem, qualquer imagem que eu vejo, acompanha um pensamento. Qualquer imagem, eu vou ver um carro lá fora, nossa, esse carro está sujo. É um pensamento. Quem olhar o meu vai pensar isso também. Esse carro está sujo. Esse carro está sujo. É uma imagem que eu vi e eu pensei. E todo mundo faz isso. Porque isso é do ser humano. Então, a imagem acompanha o pensamento. A imagem casada com o pensamento, ela vai gerar o quê, gente? Emoção. Ela vai despertar emoção. O que é emoção? Raiva, ódio, alegria, tristeza, rancor, mágoa, ressentimentos, sentimento de alegria, de felicidade, de amor. Então, a imagem mais o pensamento vai gerar essas emoções. Então, assim, vamos voltar lá no exemplo dos espias. 10, quando viu o gigante, pensou, a gente não dá conta de guerrear com isso aí, não. A gente é fraco, a gente não sabe lutar, não. Nós ficamos lá presos no Egito, nós não éramos homem de guerra, não. Como é que nós vamos conquistar isso? Não dá certo isso, não. Emoção negativa. 2, qual é o tipo da emoção? Vamos, gente, nós vamos vencer. Eles são gigantes, mas não são 2, não. A gente vence. Eu coloco a minha fé em prática. Então, eu tenho uma emoção positiva. Essas emoções sou eu que vou decidir dentro da minha mente. Se aquilo que eu vi me chateou, eu vou escolher se isso vai afetar a minha vida ou não. Eu vou escolher se esse pensamento vai deixar eu triste ou não. Alguém me xinga, alguém fala alguma coisa para mim, estou nem aí. O problema é do outro, não é meu. Eu preciso aprender a separar isso, o que é do outro e o que é meu. Então, e o final disso? Ação.
O que é ação? É o produto final do que eu vejo, penso e sinto. O que eu vi, eu pensei. Eu vi e pensei e senti. Isso vai gerar em mim uma ação. Essa ação é fruto daquilo que eu vou pensar, do que eu vou agir e do que eu vou decidir. A decisão fala, a decisão é minha. A decisão é nossa. Então, até aqui, o que a gente conclui, gente? Vamos lá? A mudança para a cura interior passa pela reprogramação da mente. O que Paulo chama de reprogramação da mente ou transformação da mente? Olha lá. E não vos amoldeis, ou seja, não seja igual ao esquema deste mundo, mas sede transformados pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É preciso eu me transformar interiormente, através da minha mente. O que a minha mente vai ver, eu vou mandar para o meu espírito. O meu espírito alimenta, manda para a minha mente. E essa mente manda para o meu corpo físico. Esse é o correto. Então, o Espírito Santo vai usar a palavra e fazer uma reforma geral naquilo que eu penso, naquilo que eu sou. Tem gente que dá muito ênfase para o próprio pensamento. Não acredite em tudo que você pense. Tem pensamentos que não vêm de Deus, mas às vezes você pensa e acha que vem de Deus, e não é. Então não acredite em tudo que você pensa. Por quê? Porque muitos pensamentos não têm fundamento de verdade. E por que renovar? O que é renovar? É tirar os olhos do velho e pôr os olhos em algo novo. O que é esse algo novo? Palavra. Palavra é o nosso combustível de vida. Então, assim, quando ele fala, não vos amoldeis ao esquema deste mundo, ele está dizendo, não seja como o padrão deste mundo. O mundo tem um padrão aí fora. O mundo vai ter um padrão. O padrão é esse, o padrão é aquilo, é a cultura, é o que se come, é o que se veste, a maneira de viver. Esse é um padrão. Mas existe dois reinos. O reino dos céus e o reino de Satanás. O reino dos céus, ele é provido do quê? De luz, amor, justiça, verdade. E o reino das trevas, ele é provido do quê? Tristeza, rancor, ódio, trevas, medo, insegurança. Então, o mundo lá fora, ele tem um padrão. E o mundo lá fora está na mão de quem, gente? De Deus ou de Satanás? Satanás. A Bíblia diz, o mundo jaz na mão do maligno. Não está na mão de Deus. Deus vai voltar para buscar os seus. Mas o mundo está na mão do maligno. Então, o mundo tem um padrão. Se eu entro para o reino de Deus, eu preciso olhar para a promessa e não para o mundo. Agora, um outro exemplo. Isaías 43, ele fala assim, ó. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eu faço uma coisa nova, que já está para acontecer. Não percebeste ainda? Porei um caminho no deserto e rios no ermo. Gente, a palavra de Deus tem tudo o que a gente precisa. Isaías fala, não vos lembrei das coisas passadas. E o que a gente vive fazendo todo dia? Remoendo o passado. É porque eu não esqueço o que você fez comigo, porque fulano me maltratou, porque fulano fez isso comigo, porque o meu marido fez isso, a minha esposa fez isso, porque eu não sei quem fez isso. A gente fica o tempo inteiro remoendo o passado. E a palavra de Deus dá um mandamento. Não vos lembrei do passado. Eu preciso fazer uma escolha. Eu tenho como mudar o meu passado? Sim ou não? Não. O que eu preciso? Mudar o olhar para esse passado. Deixar ele lá.
Na semana passada, eu fiz uma ministração aqui nas pessoas que estavam aqui, e o que eu mais percebi, a grande parte das pessoas, sabe o que é? A gente erra, a gente até libera perdão para o irmão, para o fulano, para o ciclano, mas a gente não se perdoa dos nossos erros. E a maioria das pessoas que estavam aqui estavam com este problema. Não se perdoa dos próprios erros. Por que não? Você é um ser humano, você não é um robô. Você não vai viver acertando o resto da sua vida. Enquanto a gente for ser humano, a gente vai errar. E você acha que Deus não sabe disso? Você acha que Deus não sabe? Quem é que foi que te fez, criatura? Foi Deus, Ele sabe exatamente. Ele fala, eu te formei, eu sei quem você é, antes mesmo que você nascesse. Deus não ia criar um ninguém. Nós já falamos sobre isso. Deus não ia tirar o tempo dele precioso para criar uma pessoa qualquer. Ninguém de nós é qualquer para Deus. Então, como é que você faz a oração do Pai Nosso? Perdoe os meus pecados, assim como eu perdoo do meu semelhante. Tudo mentira. Não perdoa nem a si mesmo. Mas a senhora não sabe o que eu fiz, eu matei uma pessoa. Matou? Matei. Está arrependido? Tô. Então, se curva diante de Deus, se arrependa. Quem libera perdão não sou eu não, quem libera perdão é Deus. O único pecado que Deus não perdoa é qual, gente? Você blasfemar contra o Espírito Santo. O resto, tudo tem perdão. É só você se ajoelhar, é só você se humilhar para Deus, é só você dizer, Pai, pequei, estou arrependido, quero viver uma vida diferente com o Senhor. Derrama o teu sangue carmesim sobre a minha vida. O sangue de Jesus nos lava de todo pecado. O que é blasfêmia contra o Espírito Santo? Se você xingar o Espírito Santo, se você não tiver temor, se você não respeitar a palavra de Deus. Será que eu pequei contra o Espírito Santo? Se você está na igreja, não. Porque quem peca contra o Espírito Santo não entra mais em igreja. Tem asco de igreja. Então pense nisso. Na semana passada eu senti muito isso, de que nós precisamos nos perdoar. Perdoa os seus erros. E não foi uma ou duas, não. Sei lá, nós tínhamos um pouquinho mais de 15 pessoas. A grande parte das pessoas tem esse problema. Não se perdoa. Eu errei, até hoje, fica aqui carregando aquele peso. Isso aqui está levinho. Mas pensa, isso aqui, Isso aqui poderia ter uns 100 quilos, uns 300 quilos, e a pessoa está assim, capengando, de tanto peso que está carregando nas costas. Por quê? Que peso é esse? Culpa. Culpa de ter errado, culpa de pecado. Se livra disso. Se livra disso hoje. Deixa isso para trás. Feche seus olhos, eu quero profetizar isso sobre a sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre a vida de cada um, que daqui para trás, ó Deus, nós firmamos uma linha, e essa linha, daqui para trás, o que se passou, perdoa, Senhor, os pecados nossos, perdoa a si mesmo, que eu possa me perdoar do que eu já fiz, ó Deus, talvez mesmo conhecendo a sua palavra, mas hoje eu tomo uma decisão de estar diante da tua presença, de me perdoar dos meus erros. Eu pequei e eu quero ser uma pessoa melhor. Me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a deixar esse passado para trás. Me ajuda, Espírito Santo, a ser uma pessoa diferente. Me ajuda, Espírito Santo, a ser forte, a dominar os meus sentimentos, a dominar a minha mente. Me ajuda, Espírito Santo, eu preciso de ti. Diga graças a Deus. Amém. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Que seja dessa maneira, que daqui para trás fique tudo aquilo que não presta. Agora eu quero entrar num outro detalhe que é muito importante, que é chamado passividade da mente. O que é passividade da mente? Uma mente parada, uma mente enganada, uma mente que a gente cria situações. A passividade da mente, o que é, gente?
é um engano. Engano é uma convicção errada acerca de qualquer coisa, sem que a pessoa tenha consciência do erro. A passividade da mente é um engano que atua na nossa mente. Às vezes a pessoa nem tem informação de que ela está sendo enganada, talvez por ela mesma, por um pensamento, por uma situação que ela passou. Você não tem consciência do que o que você pensa está errado. Eu penso que é assim, mas está errado. Mas quem falou que está errado? Eu não, a Bíblia. Então, o que Satanás quer hoje? Homens e mulheres passivos. O que é passivos? Com a mente sem pensar. Voada. Fica lá no celular, a gente vê tanta informação, tanta notícia. O que você retém do que você vê o dia inteiro no celular? Nada. O que a gente vê? Instagram, Facebook, Twitter, sei lá mais o quê? Nada. Situações. E a gente fica lá vendo, mas a gente não pensa, a gente não processa. Satanás quer que a gente tenha essa mente passiva, mas Deus quer que a gente tenha uma mente renovada. Para quê? Para decisão, para rendição, inteligência e tudo mais. Eu vou passar um pouquinho rápido aqui. A passividade, ela tem alguns sinais. Sinais de engano. Primeiro, um espírito fanático. Quem que é o espírito fanático? Tem a mente fechada, inclusive para revelações de Deus, e muitas vezes suas ideias são totalmente contrárias ao bom senso de interpretação. Uma pessoa que é fanática, ela tem uma ideia absoluta e não muda de jeito nenhum. É do jeito que eu penso e acabou. A pessoa que é fanático, ela defende calorosamente as coisas dela, aquilo que ela acredita. A pessoa, ao contrário da mente sã, o que a mente sã faz? Ela não deixa se levar por essas persuasões. Ela não deixa, uma mente que é sã, que é tranquila, ela não deixa se levar. Mesmo que a pessoa briga, ela está tranquila. Ela não entra na pilha da outra pessoa. Mas o espírito fanático, ele é intolerante. Ele é uma pessoa que discute com tudo. O que mais? Segundo, mau entendimento da verdade. A pessoa ouve uma mensagem, isola uma frase de todo o teu contexto. Isso se torna um erro para a gente. Por quê? Porque muitos vão ao extremo. Vou dar um exemplo bem fácil. Então eu vou numa academia e eu vou levantar musculação só com esse braço. E esse eu não faço nada. O que vai acontecer com esse? Vou ficar fortona. E esse? Vai atrofiar. Por quê? Porque eu fiz de um lado só. Isso acontece na palavra. Eu não posso pegar um texto isolado e falar, Jesus bebia vinho, então eu posso beber. Isso é um texto isolado. Não posso fazer isso. E só dei um exemplo, tem vários exemplos. Então, a palavra, ela é um todo. Eu preciso olhar para a verdade de Deus como um todo. Todo conselho, as doutrinas bíblicas estão interligadas umas nas outras. É um plano estabelecido por Deus. Então, por exemplo, olha que exemplo que todo mundo já fala, sabe esse exemplo? Deus me falou. Deus me disse que era para eu comprar isso. Deus me revelou que era para eu fazer isso. Deus me falou. Isso é um engano, gente. Por quê? Porque, olha só, o engano. Eu sou liderado pelo Espírito, logo eu não preciso da minha mente. Se é Deus que fala, Deus falou, está falado. Eu não preciso pensar, eu não preciso agir, eu não preciso fazer nada. Eu só preciso compreender. Não, Deus me falou. Isso é um engano da nossa mente, é um engano puro. Será que é a voz de Deus ou é a voz da sua consciência? Ou é a voz do seu desejo? Ou é a voz daquilo que você quer? Eu preciso usar a minha mente para poder pensar. Eu vou dar um exemplo do que é quando Deus fala.
Hugo e Camila. Final do ano, acho que foi final do ano. Nós estávamos reformando a escolinha, fazendo um monte de coisa. E aí falamos que a gente precisava de uma TV. E aí, num dos cultos, se eu errar, você me corrige aí. Num dos cultos, Deus tocou no coração de quem dos dois? No do Hugo, que era para dar a TV dele, da casa dele, para a igreja. E ele ficou na dele, não foi assim? Ficou na dele, não falou nada para Camila. Aí passou uns dias, aí você veio no culto. Isso, aí, mas o que aconteceu? Mas o que eu quero falar? Porque depois, no domingo, eu lembro que vocês chegaram chorando na igreja. Não foi domingo de manhã, não foi? Por quê? Não, chegaram não, acho que no culto, né? Vocês saíram chorando, foi diferente. Não chegaram, saíram chorando. Por quê? Porque no culto, eles tiveram a confirmação do que era para eles fazer. Eles tiveram a confirmação de que era Deus que estava falando. Então, quando o Hugo recebeu esse recado de Deus, doa a TV para a igreja, ele não foi lá, catou e trouxe. Ele aguardou, ele pensou, eu acho que ele orou. Aí depois a Camila foi e as coisas foram se encaixando. Aí veio no culto, a palavra veio de encontro com essa certeza de que era para eles fazerem. E eles fizeram. O que ele fez? O Hugo foi lá, comprou uma TV nova para ele, pegou da casa dele e trouxe aqui para a igreja. E Deus deu condição para eles pagar a TV deles. Como você pediu a Deus, mas eu quero dizer assim, como você pediu a Deus, você falou assim, Deus, se for isso, confirma através da minha esposa. E ela chegou falando sobre isso. Isso é Deus ou é do diabo, gente? Isso é uma confirmação. Essa voz que ele ouviu é a voz de Deus. Então, quando a gente ouve a voz de Deus, eu preciso pensar, eu preciso raciocinar, eu preciso, confirma Deus, confirma de alguma forma, ou na palavra, ou alguma palavra que eu ouvi, ou através de uma pessoa, e Deus confirma, gente. Deus confirma. Eu só preciso crer que Deus vai fazer isso. Então, esse é Deus me falou. Não isso fazer a minha vontade. Eu queria tanto trocar de carro. Senhor, eu quero trocar de carro. O que o Senhor acha? Não sei o quê. Não vai fazer isso. Mas acho que essa palavra não é para mim, não. Então eu vou lá e eu vou comprar. Gente, quando você quer comprar alguma coisa e as coisas estão dando errado, o caminho está fechado, isso não é de Deus, não. As coisas de Deus fluem naturalmente, seja em qualquer área, seja comprar um carro, seja comprar uma casa, seja arrumar um namorado, seja casamento, seja o que for. As coisas de Deus fluem naturalmente. Vamos lá. A verdade não colocada em equilíbrio com outras verdades se torna um erro. O equilíbrio está em todo o conselho de Deus. Então, assim, se você acha que você tem a última palavra para tudo, você é uma pessoa extremamente fechada. Não gosta de aprender. Eu já sei. Pior coisa da vida é você conversar com um crente desviado. Porque ele fala, eu já sei. Essa passagem eu já sei. Pior coisa. A pessoa não está aberta para aprender. Critica todas as pessoas, critica tudo e todos. E Paulo, o apóstolo Paulo, sofreu isso. E eu quero mostrar para vocês, mas não está aí. Se você trouxe sua Bíblia, abre lá em Atos dos Apóstolos, que é rapidinho essa parte. Atos 17. Eu quero mostrar dois tipos de pessoa. Uma pessoa que está aberta e outra que não está aberta. Atos 17. Você vai abrir aí? 5. Paulo veio, aqui é o pessoal de Tessalônica, tá? Paulo foi aos Tessalonicenses, lá a cidade de Tessalônica, tá? E foi pregar a palavra de Deus, porque Paulo, era isso que ele fazia, ele pregava a palavra de Deus em todos os lugares. Tinha lugares que ele era bem recebido e tinha lugares que ele não era bem recebido. Aqui diz assim, mas os judeus desobedientes, movidos de inveja do apóstolo Paulo, tomaram
consigo alguns homens perversos dentre os vadios e, ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuravam trazê-los para junto do povo. O que aconteceu aqui? Paulo foi pregar para esse povo sobre Jesus Cristo, que Jesus Cristo cura, que ele é o Cristo que veio, e esse povo ficou com inveja da atenção que Paulo teve. E eles começaram a criticar. Paulo foi para a casa desse homem chamado Jason, sei lá como é que se pronuncia. E chegando lá, o que ele fez? Ele acabou com a vida desse camarada aqui. Por quê? Porque ele aceitou Paulo dentro da casa dele. As pessoas que são contras e que têm esse tipo de pensamento, que acha que sabe tudo, que não precisa de aprender nada, age dessa maneira, fazendo o que, gente? Alvoroço, fazendo intriga, fazendo situações ruins da nossa vida. É isso que acontece. Agora vai para o versículo 10. Aqui. Então, o que aconteceu? Aconteceu um monte de coisa, Paulo saiu dali e Paulo foi para a cidade de Bereia. Então, lá. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres. O que significa nobre, gente? Não é rico. Foram educados, não é? Gentil, educados, foram educados com o apóstolo Paulo, do que o que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. O que isso significa? Eu não sei da palavra de Deus, mas eu estou recebendo um alimento. Qual que é o nosso dever? Chega na nossa casa, examina as Escrituras. É isso mesmo? É isso que a palavra de Deus está dizendo? Então eu vou fazer. Isso é o que o Evangelho faz com a gente. Agora, se a gente vem para a igreja e senta aqui e fica, não concordo com o que esse pastor está falando. Isso aí não é bem assim, não. Significa que você sabe tudo, então você não precisa de receber nenhum conhecimento, porque a palavra de Deus é conhecimento. Conhecereis a verdade, ela vos libertará. Então, Paulo passou por isso. O jeito que nós somos hoje, a humanidade sempre foi. Tem gente ruim e tem gente bom. Então, esse era o exemplo que eu queria dar para vocês. Mas para quê? Examine, gente, tudo. Por isso que a gente fala assim, por isso que crente tem que trazer Bíblia na igreja, para ver se o que o pastor está pregando está na Bíblia. Não é para falar balela, coisa dele, não. Esse negócio de revelação, que eis que Deus me revelou, isso é coisa de homem. Mas Deus usa os homens? Usa, mas tem que tomar muito cuidado com isso. Porque Deus me falou, cuidado com isso, gente. Já recebeu tantas revelações aí, que afundou a vida de pessoas, e não era revelação coisa nenhuma, era coisa de homens. Qual que é a revelação? O que vocês estão recebendo hoje, palavra. Isso é revelação. Então vamos lá, mais sinais de engano. Uma mente fechada à luz e à palavra. Julga ter a última palavra em todas as coisas, adota uma atitude intolerante aos que entendem de modo diferente. Próximo. Agora nós vamos no sintoma da passividade. Pensamentos repentinos. A mente é invadida por pensamentos, ideias e imagens que bombardeiam e chegam sem aviso prévio. A nossa mente fica perturbada de tanto pensamento. Vem. Não quero dizer que se isso aconteceu uma única vez, não tem a questão de passividade, porque isso pode acontecer uma vez ou outra. Mas uma coisa que acontece constantemente, cuidado. Porque a mente, para pensamento, a mente é para pensar e raciocinar. Cuidado que esse monte de pensamentos repentinos que vem sem explicação, do nada. Cuidado com isso. Depois, outro sintoma de passividade.
Parada repentina no pensamento. Branco. Ixi, me deu um branco. O que eu estava fazendo mesmo? A parada repentina é o que poderíamos chamar de branco na mente. Vamos lá. Uma coisa é você falar assim, ó. Onde eu deixei minha chave? Ah, procura, achou. Acontece esporadicamente. Agora, se todos os dias você tem um branco, você vai na cozinha, o que eu vim fazer aqui mesmo? Ixi, deixa eu voltar onde eu estava. Vai para a sala. O que eu vim fazer aqui mesmo? Vai para não sei aonde. Cuidado. Isso é um sintoma de passividade. Satanás está deixando a sua mente, está ocupando a sua mente. Cuidado com isso. Isso é falta de foco, falta de concentração, falta do que você está fazendo. Essas coisas a gente tem que ter cuidado. Essas coisas vêm de fora, né? Ela não procede de uma reflexão. A gente precisa aprender a refletir em tudo na nossa vida. Se você tem um dia organizado, se você tem uma mente organizada, essas coisas não vão acontecer. Mas se você tem uma mente totalmente desorganizada, bagunçada, eu vou aqui, eu vou acolá, o que fica que nem uma barata tonta virando? Cuidado. Isso é um sintoma de passividade. O que mais? Pensamentos prisioneiros de certos padrões. Exemplo, pensamento de rejeição. A pessoa vê tudo e analisa tudo a partir de rejeição. Se eu fui rejeitado na vida, todo mundo vai me rejeitar. Se eu fui traído nessa vida, todo mundo vai me trair. Se eu fui chotado, todo mundo vai me chotar. Cuidado com isso. Isso é um sentimento que aprisiona a pessoa. O que mais? 4. Imaginação descontrolada. Imaginação falsa sobre as pessoas e coisas, fora da realidade. Uma mente dominada por fantasias constantes. O que eu faço aqui? Eu crio expectativa. Eu vejo a Carol e eu penso, essa menina aí deve ser um nojo. É uma expectativa que eu nem conheço ela e eu já estou falando. Então isso é uma imaginação descontrolada. Eu olho para a pessoa e eu já tenho uma ideia do que ela é. Quantas vezes, eu não sei se já aconteceu com você, comigo já aconteceu várias vezes. A pessoa olha para mim e pensa alguma coisa ao meu respeito. Aí vem conversar comigo, nossa, eu achei que você fosse tão diferente. Já aconteceu com vocês? Que bom que não é só comigo. É assim, as pessoas, a gente cria expectativas. Vamos lá. O que mais? Outro sintoma de passividade, sonhos. Uma mente dada a divagações, construção de castelos no ar, cheio de fantasia. Quem conhece aqui Alice no País das Maravilhas? Cadê as Alice da vida? Cadê as Alice da vida? Isso é um sintoma de mente passiva. Ai, quero fazer isso. O que é castelo no ar, gente? Não subsiste, ele vai cair. Eu preciso ter o pé no chão. Eu posso fazer isso? Posso, então eu faço. Eu não posso, então eu não faço. Eu posso comprar? Eu compro. Eu não posso? Eu não compro. Eu tenho que dominar a minha mente. Eu posso comer? Posso. Eu não posso? Então não posso. Eu preciso ter esse controle. Eu tenho que sair desse país das maravilhas, porque o mundo em que a gente vive não é das maravilhas. Amém? O que mais? Outro sintoma, esquecimento. Um esquecimento frequente é um claro sintoma de passividade mental. É evidência de falta de concentração, de ordem e análise da mente. Faz as coisas automáticas, não raciocina, não pensa, não imagina. Vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Hora que vê, pum, estourou o negócio. Porque não viu, porque não planejou, porque não pensou, porque não raciocinou. O que mais? Falta de concentração. O problema aqui se manifesta na incapacidade de concentrar a mente ou a atenção por muito tempo em alguma coisa. Vou dar um exemplo bem claro. Vou começar a ler a Bíblia. Começo a ler a Bíblia. E Deus criou o mundo de O que eu tenho que fazer amanhã? Amanhã eu tenho que ir no banco. Opa, peraí que eu estou lendo. Então, nananã. Mas o que está acontecendo lá?
Cuidado, gente. Concentração. Tem muita gente que não tem concentração. Tem gente que senta aqui para ouvir um culto, fica pensando na morte da bezerra, fica pensando o que vai fazer amanhã. Amanhã eu tenho que ir no banco, amanhã eu tenho que trabalhar, amanhã eu tenho que vender. Nossa, amanhã é o último dia do mês, eu tenho que bater minha meta. Como é que eu vou fazer? E o culto acontecendo. Como é que uma pessoa dessa vai agir? Como é que uma pessoa dessa vai conseguir concentrar na palavra de Deus? Vai conseguir aprender alguma coisa? Não consegue. O que eu quero dizer sobre esses sintomas de passividade, o que Satanás quer fazer com a mente passiva? Escravizar. A mente passiva, o Satanás quer escravizar a sua mente para que você perca o controle da sua vida. O que mais? Perda da habilidade de comunicação. Aqui tratamos de um grau elevado de passividade. A habilidade de comunicar os pensamentos e ideias vai sendo afetada. Tem gente que pensa tanto que não consegue falar. Trava. Estou pensando. O que você está pensando? Não sabe nem falar o que está pensando. Por quê? Porque perdeu a habilidade de comunicação. Não sabe organizar dentro da mente o que quer falar para poder falar. Não sabe, precisa concentrar. O que mais? Outro sintoma de passividade, incapacidade de raciocinar, um bloqueio mental. Primeira coisa, a gente tem que estar definido. Todos os seres humanos são dotados de raciocínio. Não tem ninguém aqui que não tenha a capacidade de raciocinar. Todos, porque Deus deu essa capacidade para todo mundo. A incapacidade de raciocinar aponta para uma prisão na mente. Tem pessoas que estão tão presas a situações, nessa passividade, que não usa a mente e deixa a mente solta. Aí vem aquela coisa, morreu gente por coronavírus, ai, eu vou morrer por coronavírus. Ai, aconteceu não sei o quê, a vizinha, ai, deixa a mente solta. E qualquer coisa que vai entrando na mente, você vai absorvendo isso. E aí, gente, qual que é a solução para isso? Vamos seguir para a gente poder terminar. Qual que é a solução para a mente passiva? Coloque a armadura de Deus. Efésios 6. Lá ele fala do capacete da salvação, do cinto, do escudo da fé, e vai falando um monte de coisa. Marque isso, Efésios 6. Chega na sua casa, leia inteirinho, Efésios 6. Isso é a arma contra a passividade da mente. É através daí que você vai conseguir vencer todas essas coisas. É uma proteção. Por exemplo, o capacete da salvação protege a gente contra o engano. Porque o capacete vai aonde? Na cabeça. O cinto da verdade protege contra as mentiras de Satanás. A espada do Espírito, o que é? É a palavra de Deus. E esses três juntos me libertam da passividade mental. Nem que eu tenha que declarar tudo isso todos os dias. Eu tenho que fazer isso. Efésios 6, guarda isso. Então vamos lá. Todas essas peças têm a ver com a aplicação da verdade, que é o antídoto ao erro. O engano, ele é exposto pela verdade. Por ela nós somos capazes de discernir e vencê-lo. Está acabando já. Vamos dar continuidade nas soluções da mente. Vamos lá. 2. O engano é expulso pela palavra de Deus. Romanos 12, 2. É o que a gente já falou. Lance fora cada mentira de suas obras. Tudo aquilo que for mentira na sua vida, você tem que pôr para fora. Traga cada pensamento cativo em obediência a Cristo. O que é cativo, gente? Trazer o pensamento cativo em obediência a Cristo. É eu levar o meu pensamento à palavra de Deus, para que eu obedeça a palavra. Cativo, preso a Cristo. Ao invés da minha mente estar presa a Satanás, a minha mente está presa a Cristo. Lá no livro de Gálatas ele fala assim, que nós somos prisioneiros de Cristo. Muito melhor ser prisioneiro de Cristo do que de Satanás. Último. A passividade é expelida pela ativação da mente. Tome uma decisão hoje. Deixa tudo isso para trás. Exercite a mente tomando iniciativas e determine o estado de normalidade
e lute por ela até o fim. Conhecereis a verdade e ela vos libertará. Não tem outro caminho. Tudo isso que eu falei, cuidado com a sua mente. Tem a ver com conquistar. Lembra que a bênção é de Deus, mas a conquista é nossa. Se você se identificou com alguma coisa dessas passividades da mente, depois, na hora que for para o YouTube, você pode ver com mais calma. E se você tiver algum sintoma dessa passividade, haja imediatamente. Tome uma atitude na sua vida. Não dá mais para Satanás dominar a sua mente. Não dá. Se eu firmo a minha mente em Deus e em sua palavra, Satanás, ele me perde facilmente. Não tem o que ele fazer em mim. Amém?